paz do eterno, que a paz do eterno Deus te alcance nesse momento. Com essa palavra que eu quero trazer para você, que sirva para um ensinamento nesse dia. Estamos em novembro, hoje são 19 de novembro de 2019. E eu estava aqui lendo a palavra, como de costume, pelas manhãs. Nós fazemos uma meditação e eu estava meditando em 1 Samuel capítulo 4. Uma notícia ruim aconteceu na vida da nação de Israel. Na época, o sacerdote era Eli, e Deus havia usado o profeta Samuel para advertir a Eli, porque Eli passava a mão na cabeça dos seus filhos. Eram dois, Ofni e Finéias, chamavam-se eles. Porque seus filhos, eles estavam cometendo abuso dentro da casa de Deus. Os seus filhos recebiam as ofertas do povo para uso próprio, não para o uso da obra de Deus, do templo do Senhor. Além disso, os seus filhos também coabitavam com as mulheres que trabalhavam ali na tenda da congregação, um lugar que era para ser respeitado. Eles profanavam ali o templo do Senhor. Então, o profeta Samuel foi lá advertir da parte de Deus a esse Eli, esse sacerdote, né? Que ele passava a mão na cabeça dos filhos. E a mensagem foi dura, né? E também veio um profeta desconhecido, dizendo que as coisas iam piorar para Eli, né? E até profetizou sobre os filhos de Eli, que eles seriam mortos. Mas Eli parecia que não estava nem aí, né? E muitas vezes acontece isso. Muitas vezes estamos cometendo coisas que a nossa consciência fala que não é certo, aí vem alguém nos adverte e a gente faz pouco caso. A gente não estamos nem aí para as advertências vindas da parte de Deus usando os seus servos. Foi isso que aconteceu, né? Isso que estava acontecendo em Israel. E chegou uma hora que, efeito bumerangue, né? O que você faz, né? Você joga, aquilo volta para você. Então, o que a nação estava fazendo, o que os filhos de Eli estavam aprontando, né? Um dia ia ter o retorno. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu quando, de repente, Deus, né, levantou um povo, os filisteus. Os filisteus eram povos que viviam ali no Mediterrâneo, né, na Mesopotâmia. Então, eles se levantaram. O que estava acontecendo com Israel? Israel, eles acreditavam que Deus estava com eles pelo fato de eles possuírem um objeto sagrado chamado Arca da Aliança, que Deus tinha falado para Moisés, né, construir essa caixa. Era uma caixa, né, retangular, coberta de ouro, né, feita de acácia, de madeira, né, acácia, né, ornamentada com pedras preciosas. E ali dentro se levava a vara de Arão, se levava as tábuas da lei, né, que Moisés recebera no Monte Sinai. Então a Arca da Aliança representava a presença de Deus com o povo de Israel. E eles se acomodaram pelo fato de a Arca estar ali, então Deus está com eles. Aí eles, Deus está conosco, vamos viver da maneira em que nós bem entendemos, segundo o nosso bel prazer. E eles começaram a se desviar de Deus. Eles começaram a deixar de obedecer a palavra de Deus, a quebrar as regras, e estava servindo a Deus de qualquer maneira, fazendo um descaso, né, com o próprio Deus, só pelo fato de ter a arca.
É como uma pessoa chegasse, pegasse a Bíblia e falasse assim: ah, eu tenho a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, eu vou deixá-la aberta lá no Salmo 91 ou em outro salmo para espantar os espíritos maus, olho grande, né? Mas ela mesma, essa pessoa, ela vive uma vida longe de Deus. É isso que estava acontecendo. A Arca da Aliança se tornou um amuleto para o povo de Israel, abandonando o próprio Deus, né? Então o que Deus fez? Deus permitiu que se levantasse um povo chamado os filisteus, e eles degladiaram contra o povo de Israel, né? E houve muita morte, muita morte mesmo dos soldados de Israel. E Eli, ele estava sentado numa cadeira, né? No capítulo 4, você vai começar a ler, vai entender. E veio aquele barulho todo, e Eli começou a perguntar: que barulho é esse? Que ruído grande é esse? E alguém, um mensageiro, né, veio até ele e falou assim: eu estava nas fileiras de Israel e fugi para te entregar essa notícia. Olha, levaram a arca da aliança, mataram os seus 2 filhos, né? Isso aí eu escapei para te trazer essa notícia. Eli, ali mesmo, ele caiu da cadeira, diz o texto sagrado que ele quebrou o pescoço e ali mesmo morreu. Então, cumpriu aí a profecia já falada, né, para esse homem, esse sacerdote Eli, e fez pouco caso, né? Deus está sempre nos advertindo, né, através da sua palavra. Deus está sempre nos advertindo através de uma mensagem, seja ela escrita, seja falada, seja ela né, até musicada, né? Aquela mensagem através da música, Deus fala no nosso coração, e muitas vezes nós nos tornamos desobedientes, não damos crédito, não queremos nos reparar o nosso altar, nossa vida diante de Deus, e queremos seguir ao nosso bel prazer, né? Servir a Deus da nossa própria maneira, melhor dizendo. E foi isso que aconteceu, né? Foi essa tragédia. Não era para terminar assim, não era para acabar assim. Deus tinha coisas grandes para o povo de Israel. Deus tinha muitas bênçãos para o povo de Israel. E não era para terminar assim. E por que terminou assim? Terminou assim porque eles não deram ouvido. Não deram ouvidos às mensagens que foram faladas para eles. E é assim que acontece hoje em dia. A gente pode também fazer uma comparação nos dias de Noé. Noé falava que viria o dilúvio, Noé falava que o povo precisava se converter, né, e buscar a Deus, e o povo não estava nem aí com as mensagens pregadas por Noé, não é isso? Então veio o dilúvio e matou a todos. Só Noé e sua família se salvaram na arca, né? Então não deram ouvido, mais uma vez, não deram ouvido às mensagens, à palavra de Deus que era pregada. E que você possa dar ouvido, que você possa chegar-se diante de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor precisa de mim? Em que ponto da minha vida, aonde eu estou errando, Senhor? Me mostra. E eu não quero errar mais, não quero pecar mais, eu quero viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Porque muitas coisas terminam mal, né? Porque nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Não damos ouvidos à voz do Senhor. Então, não era para ter terminado assim a história de Israel aqui, né? A arca foi levada pelos filisteus. Tudo bem, depois aconteceu uma coisa terrível lá na terra dos filisteus, porque a arca estava lá e Deus se aborreceu, porque os filisteus pegaram a arca e colocaram dentro do templo de Dagon, diante da imagem de Dagon, para Dagon receber a adoração da arca. Veja só, Deus fez algo ali, não sei se tremeu a terra, né? Creio que deve ter tremido a terra, e a estátua de Dagon caiu diante da arca. Aí os homens, os adoradores de Dagon, abriram o templo, viram a estátua de Dagon se prostrada diante da arca da aliança, e eles colocaram de novo a estátua de pé. No dia seguinte, a arca
a estátua de Dagon estava prostrada diante da arca do Senhor. E eles ficaram assim, né, encabulados: o que está acontecendo? Vamos tirar essa arca da nossa terra. E ao mesmo tempo eles pegaram várias doenças, pestes, tiveram tumores, né? E eles queriam se livrar, diziam assim: nós vamos nos livrar dessa arca da aliança, porque o Deus de Israel vai destruir o nosso povo, o nosso Deus, e nós estamos fritos. Então eles arrumaram um meio de tirar a arca da aliança e foram levar ela até um território de Israel. Ela foi devolvida, ela foi restituída. É assim, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele ceifa. Então ouça a palavra, porque nem tudo está perdido e muitas coisas que podem terminar ruim, elas podem ser mudadas e elas podem ter um fim feliz, se nós ouvirmos atentamente a palavra do Senhor. Medite em 1 Samuel capítulo 4, né? E tenha reverência, tenha temor a esse Deus. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Temei a Deus, todos os povos. Celebrai ao Senhor, todos os moradores da terra. Deus te abençoe. Fique com essa palavra.